O Tribunal Superior do Trabalho encerrou os primeiros 6 meses de 2025 com avanços em segurança jurídica. Só este ano, o TST fixou 109 teses vinculantes em precedentes qualificados. As medidas estão sendo adotadas para reduzir o recebimento de recursos na Corte. E esse foi apenas um dos aperfeiçoamentos apontados pela presidência do tribunal na última sessão do órgão especial do primeiro semestre judiciário. O Revista TST também destaca: banco é condenado após substituir empregados por estagiários em funções burocráticas. Família de trabalhador que ingeriu solvente pensando ser água deve ser indenizada. Sentença coletiva contra banco pode ser executada individualmente. O Tribunal Superior do Trabalho encerrou o primeiro semestre judiciário de 2025. Veja como foi o desempenho da Corte nesses primeiros 6 meses do ano. O avanço na uniformização do direito do trabalho no país foi destacado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, no encerramento do semestre. Obtivemos números históricos quanto à nossa principal missão, a formação de precedentes. Reformulamos interpretações e procedimentos, aproveitando os melhores institutos presentes no direito processual comum e reconhecendo sua incidência supletiva ao processo de trabalho, a exemplo do artigo 1030, parágrafo 2º do CPC, o qual empodera os tribunais regionais na aplicação e fiscalização do uso dos precedentes vinculantes, cabendo ao próprio TRT, através de agravo interno, revisar a inadmissão de recurso de revista contra a decisão já em conformidade com tais precedentes. Em tais casos, deixando de ser cabível o agravo de instrumento em recurso de revista. O principal foco em 2025 é incrementar a formação de precedentes qualificados, com a fixação de teses vinculantes em recursos repetitivos. Em 2024, entre julgados e afetados, o tribunal contava com 24 precedentes. Até junho deste ano, o total chegou a 206. Somente no primeiro semestre deste ano, o TST recebeu mais de 248 mil recursos, dos quais 182 mil eram casos novos, e os demais internos. Segundo o ministro, o cenário é otimista. As medidas adotadas pelo tribunal podem reduzir em 6,4% o recebimento de processos. Para concentrar esforços na redução do acervo de ações pendentes, em outubro do ano passado foi criada a Secretaria-Geral de Gestão de Processos. A secretaria tem dado bons resultados. Desde 11 de outubro de 2010 até o presente temos 131.824 recursos analisados pela presidência do tribunal, dos quais 44.397 recursos tidos como manifestamente inadmissíveis e já decididos pela presidência na esteira do inciso 40 do artigo 41 do regimento, dos quais 24.925 já foram arquivados definitivamente. Outros 87.427 recursos analisados, triados, com a identificação dos respectivos temas jurídicos antes da distribuição às turmas desta Corte. O presidente citou ainda acordo de cooperação técnica com o Supremo Tribunal Federal para a redução do número de processos. A tecnologia também ganha cada vez mais espaço na Justiça do Trabalho. Em fevereiro, foi lançado o ChatJT, ferramenta que auxilia em análises complexas de processos e já possui 20 mil usuários. Com acesso direto ao processo judicial eletrônico, o ChatJT já foi utilizado 328 mil vezes desde maio. Outras iniciativas nessa área também estão em expansão, como o Mídias JT, desenvolvido pela Justiça do Trabalho no Espírito Santo e que vai transcrever sessões do TST e do CSJT, além do Sistema Águia. O primeiro sistema de inteligência artificial generativa do Tribunal Superior do Trabalho, integrado com o módulo de produção de decisões do gabinete eletrônico e que promete acelerar sobremaneira o processo decisório, automatizar etapas operacionais da análise jurídica.
Sua primeira versão é focada em processos do processo judicial eletrônico, PJE, da classe recurso e revista com um recorrente. A ferramenta revoluciona ao identificar os temas considerados admitidos no despacho de admissibilidade pelo TRT, separar as alegações e eventuais violações jurídicas, resumir as peças processuais essenciais e entregar uma minuta pré-estruturada no gabinete eletrônico. E vamos agora para a seção 2 de dissídios individuais. O colegiado decidiu que a Associação Petrobras de Saúde não tem obrigação de custear o tratamento para obesidade mórbida de uma beneficiária em clínica particular. A SDI2 concluiu que há opções de atendimento na rede credenciada pelo plano de saúde. A repórter Samantha Flor tem mais detalhes desse caso para a gente? Oi, Samantha. Olá, Luana. A paciente de 25 anos foi diagnosticada com obesidade grau 3, acompanhada de ansiedade e compulsão alimentar. Ela entrou com mandado de segurança para tentar garantir o custeio integral de um programa intensivo em uma clínica privada, no valor estimado de R$ 144 mil. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. A relatora, a ministra Liana Chaib, explicou que, embora o TST reconheça que a obesidade mórbida exige cobertura assistencial, o plano já disponibiliza profissionais e instituições especializadas. Segundo a ministra, não ficou comprovado que a paciente teria o direito de escolher livremente a instituição. Além disso, a beneficiária não tem impedimento de locomoção. Conforme a relatora, o risco de dano irreparável também não ficou configurado. Além disso, não houve prova de que o tratamento desejado seja essencial ou insubstituível. A ministra destacou ainda que, em outros casos, a SDI2 autorizou tratamentos em clínicas indicadas por pacientes, mas que no processo julgado não havia elementos objetivos que justificassem a escolha de uma instituição fora da rede credenciada. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais do TST concluiu que não houve comprovação de direito líquido e certo ao tratamento em instituição específica. O caso transitou em julgado, ou seja, não é mais possível recorrer. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Samantha. Obrigado, Samantha. Até a próxima. Depois do intervalo, um inspetor de uma empresa de ônibus bebeu por engano solvente achando que era água. Depois de ficar anos afastado pelo INSS em razão das sequelas da ingestão do produto, ele entrou na justiça alegando que a empresa era responsável pelo acidente. A primeira turma do TST avaliou o recurso da empregadora contra a condenação ao pagamento de indenização. Saiba o resultado desse julgamento daqui a pouco. Uma empresa de ônibus do Rio de Janeiro foi condenada a indenizar a família de um trabalhador que bebeu solvente pensando ser água. A primeira turma entendeu que a conduta da empresa foi determinante para o acidente. Quem vai explicar esse caso para a gente é o repórter Rossini Gomes. Oi, Rossini. Oi, Anderson. Olá, Luana. O homem trabalhava como inspetor de tráfego numa empresa de ônibus de Niterói, no Rio de Janeiro. Quando acionou a Justiça Trabalhista, ele contou que bebeu um catalisador, um reagente químico que funciona como um solvente, pensando que era água. Disse que se confundiu porque o produto estava em uma garrafa PET. O trabalhador se sentiu mal e o quadro de saúde se agravou dias depois. Ele teve inflamação no esôfago, úlcera, sangramento pela boca e hemorragia digestiva. O homem ficou em coma induzido por 23 dias e passou 6 anos afastado pelo INSS. A empregadora, em defesa, justificou que o inspetor entrou no almoxarifado sem autorização e, por isso, o único culpado pelo ocorrido seria ele. O juízo de primeiro grau concluiu que ambas as partes contribuíram para o acidente. O trabalhador, por ter entrado em um local proibido, e a empresa, por não ter fiscalizado o armazenamento de produtos químicos perigosos de forma adequada. Sendo assim, a companhia foi condenada a pagar R$ 500 mil de indenização ao empregado. Já o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reduziu o valor à metade.
No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi analisado pela primeira turma. Em recurso, a aviação tentava diminuir ainda mais a reparação. O relator, ministro Amaury Rodrigues, observou que, de acordo com o TRT, a conduta da empresa de permitir o armazenamento de produtos químicos em garrafa PET sem nenhuma identificação foi determinante para o acidente. O ministro também considerou que o valor da indenização de R$ 250 mil não foi exorbitante. O tribunal reconheceu culpa recíproca, reduziu a indenização de 500 para 250 mil e eu não acho exorbitante. Como a questão na verdade, de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a SDI 1 determina a abertura do recurso de revista apenas se o valor for irrazoável, eu nego provimento ao agravo. O voto foi aprovado por unanimidade. A família do inspetor é que vai receber a indenização, já que o trabalhador morreu durante a tramitação do processo. A empresa de ônibus chegou a entrar com embargos aqui no TST, mas eles foram rejeitados. Anderson, Luana, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rossini. Muito obrigada pelas informações, Rossini. Até mais. A 7ª turma decidiu que uma bancária pode executar individualmente créditos que foram reconhecidos em ação coletiva contra o Bradesco. Conforme o entendimento, tanto a execução coletiva quanto a individual são permitidas desde que o credor esteja na lista de pessoas afetadas pela decisão. O caso teve início quando o Banco Bradesco foi condenado a pagar diferenças de horas extras a pessoas que haviam ingressado com ação trabalhista ajuizada pelo sindicato da categoria. 2 anos após o início da execução, fazem que os valores devidos devem ser efetivamente pagos, uma bancária entrou com a ação individual para receber os créditos. A trabalhadora alegou que o banco estava demorando a cumprir a sentença, inclusive na hora de apresentar documentos. Por isso, pediu para receber os créditos por meio de ação individual. A solicitação não foi aceita pelo juízo de primeiro grau, nem pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais. Para o TRT, a bancária deveria ter se manifestado na própria ação coletiva contra a execução coletiva da sentença. Da decisão, a trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, explicou que a legitimidade para executar a sentença coletiva é concorrente, conforme estabelece a jurisprudência do TST. Isso significa que é possível escolher entre a execução coletiva ou a individual, desde que o interessado esteja na lista de pessoas afetadas. Segundo o ministro, a decisão que determinou a execução exclusivamente pelo sindicato não pode impedir a trabalhadora de executar individualmente os créditos. O entendimento foi unânime. Agora, o processo deve retornar à vara de origem para a continuidade da execução individual. Ainda cabe recurso. E a 4ª turma manteve decisão que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. A instituição financeira foi responsabilizada por usar estagiários para executar tarefas burocráticas no lugar dos empregados formais. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Depois de investigar a atuação do Banco do Brasil, o MPT concluiu que a instituição contratava estagiários dos cursos de administração e contabilidade para auxiliar escriturários, supervisores e gerentes nas tarefas de menor complexidade, sem compromisso com a formação profissional dos acadêmicos. Com base nas provas apresentadas no processo, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, considerou a denúncia verdadeira. Para o TRT, a conduta caracterizou o desvio de finalidade do programa de estágio, prejudicando tanto os estudantes quanto a coletividade. Por isso, condenou o banco a pagar indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 300 mil. A instituição financeira recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Sustentou que a condenação era desproporcional e que não havia dano à coletividade. O caso foi analisado pela 4ª turma. O relator do recurso foi o ministro Alexandre Ramos. Ele ponderou que a decisão do Tribunal Regional se baseou em provas consistentes e que a revisão dos fatos na instância superior não é possível, conforme prevê a súmula 126 do TST.
O ministro também considerou que o montante de R$300 mil é adequado ao porte econômico do banco e proporcional ao dano causado. O relator destacou que a indenização tem caráter pedagógico e serve como alerta para que essa prática não se repita. Os demais ministros da quarta turma acompanharam o voto do relator. O caso transitou em julgado. A Justiça do Trabalho emite mais de 60 milhões de certidões negativas de débitos trabalhistas. A CNDT é exigida para participação em licitações e em contratos com o poder público. O documento comprova a inexistência de dívidas decorrentes de processos judiciais, ou seja, atesta que a empresa cumpre todas as obrigações trabalhistas. Para obter a CNDT, basta entrar no portal do Tribunal Superior do Trabalho, acessar o menu Serviços e a aba Certidões. Daí é só informar o CPF ou o CNPJ. Se não houver débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o sistema emite automaticamente o documento. O serviço é gratuito. A seguir, o Poder Judiciário tem um pacto nacional para tornar a linguagem de todas as comunicações com a sociedade o mais simples possível. No Tribunal Superior do Trabalho, esse compromisso se estende às decisões judiciais, para que as partes do processo entendam com facilidade os pareceres proferidos pela Corte. Os gabinetes contam com profissionais que cumprem o papel de revisor de texto. A gente te mostra um pouco mais sobre esse trabalho daqui a pouco. Já estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional de Precedentes na Justiça do Trabalho. O seminário compõe a programação da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas, um evento anual criado para promover e consolidar precedentes na Justiça do Trabalho. Para se inscrever, basta acessar o formulário pelo QR Code que aparece na tela. Uma simples vírgula ou a falta dela pode mudar o sentido de uma frase e prejudicar a compreensão do que foi escrito. Erros de ortografia, como a troca de uma letra, também podem colocar em xeque a credibilidade de quem escreve. Para evitar esses e outros erros, o TST conta com o trabalho de revisores de textos. Os profissionais que exercem essa função buscam assegurar que uma decisão judicial, por exemplo, siga as normas da língua portuguesa e seja de fácil entendimento por todas as pessoas. Um trabalho minucioso, feito à mão ou na tela do computador. Eu recebo as propostas de minutas e faço a revisão. É para a gente observar se o texto está simples, se ele está objetivo, se ele está coeso. Por quê? Porque qual é a finalidade disso? É ser compreendido. Ana é revisora de texto no gabinete da ministra Maria Cristina Peduzzi. Já Daniel atua na Secretaria-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Às vezes a gente tem só documentos simples para revisar, como despachos, atos de designação, mas também tem momentos em que a gente tem que revisar atas de sessão, minuta de resolução, tem que revisar relatório de atividades, né, do ano. Tudo que é assinado ou pelo secretário-geral ou pelo presidente passa pela gente. O trabalho de revisar é peça importante de uma engrenagem. Ela vai começar pelos assessores, pelos assistentes, né, que redigem a proposta de minuta, ela vem para revisão, aí depois ela volta para a ministra, para os assessores. Depois que ela está finalizada, aí ela é liberada para a turma. Vai entrar em pauta, aí vai ser julgada e aí que vai ser publicada a decisão. O trabalho do revisor não é impositivo. Sempre que a gente altera ou edita o documento, ele volta para a unidade e a unidade tem a oportunidade de manter ou não as sugestões que a gente fez. O nosso trabalho é garantir que o documento saia sem erros gritantes, respeitando o padrão culto da língua portuguesa e que ele também esteja de acordo com a linguagem simples. E assim nasce um texto que pode ser compreendido por todas as pessoas. Esse objetivo se tornou realidade no TST e no CSJT antes mesmo do surgimento do Pacto pela Linguagem Simples. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lançou o projeto com esse fim e obteve 100% de adesão dos tribunais.
A ideia consiste na adoção de medidas voltadas ao uso de linguagem simples, direta e compreensível em decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade. Até um manual foi criado com orientações facilmente incorporadas à rotina dos revisores. Acho que a linguagem simples ajuda demais as pessoas, né, fora do Poder Judiciário entenderem o que a gente faz aqui e principalmente elas entenderem o teor das decisões, né? Porque aquele texto muito rebuscado, complexo, aquilo não ajuda ninguém. E se você tem uma linguagem mais clara, objetiva, com certeza você ajuda as pessoas, principalmente aquelas que não têm tanta formação ou conhecimento, a saberem exatamente do que a gente está falando e o texto fica mais rápido e fácil de ler. E o que mais pode ser feito para assegurar a correção gramatical e proporcionar fácil entendimento pelos leitores? Eu não tenho uma técnica específica, mas essa de deixar o celular de lado, com certeza absoluta. Tem que deixar. Você não pode ficar se distraindo enquanto você está revisando. Você tem que estar concentrado. E para quem exerce a função de aperfeiçoar textos no tribunal, revisar informações do dia a dia também se torna um hábito. Engraçado que você, sei lá, está no mercado, aí você pega um produto, aí você vai ler. E aí às vezes está mal escrito, você pensa, putz, isso aqui era para estar escrito assim, isso aqui era para estar escrito assado. E acaba que vira uma segunda natureza. A visão de quem está criando um documento é diferente da visão de quem vai revisar depois. Tudo a gente corrige. A gente corrige ou a gente fala assim, não, podia ser melhor dito. É um vício do revisor. Devido às férias coletivas dos ministros no mês de julho, o expediente do Tribunal Superior do Trabalho terá horário especial. Entre os dias 2 e 31 de julho, o funcionamento geral será de 1 às 6 da tarde. A Secretaria-Geral Judiciária, a Coordenadoria de Cadastramento Processual e a Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos vão manter plantão para atendimento ao público das 9 da manhã às 6 da tarde. O Pleno do TST aprovou 10 novas questões jurídicas para serem julgadas, sob a sistemática dos recursos repetitivos. As matérias apresentam divergência de entendimento entre as turmas e a seção 1 de dissídios individuais. A análise vai resultar na definição de teses vinculantes. Entre os assuntos a serem discutidos estão adicional de insalubridade em ambiente hospitalar, piso salarial para servidor público seletista da administração pública e base de cálculo para gratificação por cargo de confiança. O Pleno também cancelou 36 enunciados de jurisprudência superados pela reforma trabalhista ou por decisões do Supremo Tribunal Federal. O cancelamento havia sido proposto pela Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos para conferir a lista completa das súmulas e orientações jurisprudenciais anuladas. É só apontar a câmera para o QR Code no canto da tela. A Justiça do Trabalho divulgou os resultados da consulta pública que vai auxiliar na definição das metas nacionais do Judiciário Trabalhista para 2026. Entre as metas consideradas mais relevantes pelos participantes estão reduzir processos pendentes, julgar mais processos que os distribuídos durante o ano e elaborar projetos inovadores. No âmbito do TST, 15% esperam maior agilidade das decisões. O prazo para a submissão de artigos para a edição comemorativa de 100 anos da revista do TST foi prorrogado até 31 de julho. Podem ser enviados trabalhos que abordam a história e a memória do direito do trabalho no Brasil. A Comissão de Documentação e Memória, responsável pela organização da revista, recebe o material exclusivamente pelo e-mail revista@tst.jus.br. A Secretaria de Comunicação Social do TST é finalista do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2025 em 2 categorias. Em reportagem escrita, o tribunal concorre com a série Violação de Direitos Humanos e o Brasil no Banco dos Réus. O projeto Trabalho em Pauta, produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV, é finalista na categoria Podcast e Rádio. A temporada destacou as oportunidades de emprego para grupos minoritários. A premiação ocorreu
ocorrerá no Fórum Nacional de Comunicação e Justiça entre 6 e 8 de agosto em São Luís, no Maranhão. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.